Olá, turma. Nossa aula de arte de hoje, dia 3/11, vamos iniciar o livro do quarto bimestre, páginas 429 até 436. Começamos a falar de expressionismo, que foi um movimento artístico que surgiu no final do século XIX, início do século XX. Então, é tido como um movimento já moderno de estilo, e não esqueçam, sendo uma reação ao estilo anterior. O estilo anterior foi quem? O impressionismo, que as pinceladas eram mais soltas, mais curtas. Os impressionistas eles tinham a intenção de estudar o efeito da luz, né, do sol ou artificial sobre as coisas, o efeito da luz e como ela muda a cor dependendo da intensidade da luz e tal. O expressionismo ele não tinha a intenção disso. O expressionismo ele foi muito voltado para a subjetividade do interior de cada um, como cada um quer se expressar. Vem daí expressionismo, né? Tem caráter sentimental, distorce as formas para expressar as emoções, e um exemplo é O Grito, né, do Edvard Munch, que foi um dos precursores do movimento expressionista. E O Grito ela é tida como uma das mais emblemáticas, ainda nos dias de hoje, né, como uma das obras mais emblemáticas, porque ela mostra uma figura em sofrimento, né? E isso era o que os primeiros, pelo menos, expressionistas tinham em mente para colocar para fora essa questão da expressão, da insatisfação da sociedade que estava mudando rápido demais e outras questões. Acima de tudo, o expressionismo foi uma tendência de arte que teve como característica expor a necessidade interna dos seus artistas, né, de cada artista, de expressar emoções diante de tantas mudanças e acontecimentos chocantes na época, como a guerra. Né? Foi um movimento que se relacionou diretamente com tudo o que era subjetivo. Isso é importante, tá? Destaques do movimento expressionista, características, né? Caráter de crítica social da arte, como nós acabamos de ver, as figuras deformadas, cores contrastantes, retomada das artes gráficas, especialmente da xilogravura. A xilogravura é um tipo de impressão em madeira, tá? Um interesse pela arte primitiva, e influências de artistas pós-impressionistas como Vincent van Gogh. Alguns reflexos do expressionismo no Brasil: temos o Lazar Segal, não sei se vocês já ouviram, mas ele foi um artista que utilizava muitas cores, inclusive aqui, ó, a gente vê aqui a técnica da gravura, acabamos de falar aqui de características, ele utilizava muito de gravura, isso aqui é um tipo de impressão. Em suas pinturas, podemos perceber a temática de mulheres e marinheiros, favelas, a realidade brasileira, né? Possui temas universais, sobretudo para o sofrimento e a solidão. A gente já vê aí um pouco não, né? Totalmente da subjetividade do artista. Cândido Portinari, que é esse que vocês estão vendo aqui é um autorretrato feito em tela, né? Importante pintor brasileiro, cuja temática expressa o papel que os artistas da época propunham denunciar as desigualdades da sociedade brasileira e as consequências desse desequilíbrio. Sua pintura retratou os retirantes nordestinos, os cangaceiros, temas de conteúdo histórico como Tiradentes. Enfim, ele tem um amplo trabalho aí, o Portinari, quando a gente fala de artistas brasileiros, devido inclusive a toda essa temática, né? Uma temática muito brasileira. Anita Malfatti, detentora de uma arte livre, sem limitações. Aqui, nessa obra da Anita, a gente consegue perceber as pinceladas um pouco mais características do expressionismo. Então, detentora de uma arte livre, sem limitações, que o academicismo muitas vezes a impunha. Seus trabalhos marcaram o rompimento de algumas regras artísticas. Suas criações, O Homem Amarelo, Mulher de Cabelo Verde, e são temas, tá? Das obras. Se vocês quiserem depois pesquisar, dá um Google que vocês vão ver todas as obras da Anitta. Expressionismo alemão no cinema. Em 1919, quando a guerra havia terminado, o cinema alemão encontrava-se em frangalhos, vivendo de cacos pós-guerra, típico daquele cenário pós-guerra, né? Pós-guerra. Então foi a partir desse desgaste que surgiu o expressionismo.
No caso, o expressionismo alemão, né, no cinema. E aí tem várias obras, e uma delas que a gente cita aqui é O Gabinete do Dr. Caligari, considerado o primeiro filme de terror de todos os tempos. Eu não consegui um pedacinho para mostrar para vocês. Então, a principal característica do expressionismo alemão foi o uso da distorção de cenários e personagens através de maquiagens, fotografia, né, e outros mecanismos. Mesclava cenários sombrios, figuras bizarras, expressões exageradas, típicas do teatro, que já é comum mesmo, e quando a gente traz para o expressionismo fica uma coisa mais bizarra ainda. E histórias repletas de poesia e atmosfera gótica. Indiretamente, sentia-se influências do pintor holandês Van Gogh, que não foi um expressionista, porque o expressionismo só surgiu depois de sua morte, mas as pinceladas de Van Gogh são expressionistas, mesmo antes dele saber que ele era um expressionista. Aqui tem um filme, esse aqui provavelmente você já deve, no mínimo, ter ouvido falar, que é o Edward Mãos de Tesoura, né? Até com Johnny Depp, que faz esse filme, é um clássico e é um exemplo de cinema expressionista, tá? Bom, vamos aos nossos exercícios e correções. Número 1, de que maneira surgiu o expressionismo? Número 1, entre o final do século XIX e início do século XX, e trazia, né, consigo a subjetividade e o caráter sentimental como uma reação ao estilo anterior. Número 2, artistas modernos brasileiros como Anita Malfatti sofreram influências de qual movimento artístico? B, expressionismo. 3, assinale a alternativa que apresenta o nome de um dos principais artistas do expressionismo. Letra B, o Edvard Munch. Qual o nome de 2 grupos expressionistas que marcaram o movimento alemão? Não falamos dele, mas tá aí no livro de vocês. É o Die Brücke e o Die Braue, tá? 5, letra D. 5, letra D. 6, letra C. Qual o artista pintou painéis para a Organização das Nações Unidas? Cândido Portinari. Lembra que eu falei que tinha temáticas universais? Então, a número 6 é a letra C, Cândido Portinari. 7, sobre as obras de Kandinsky. É incorreto afirmar letra B, que foi o principal representante do movimento futurista. Isso está incorreto. 8, C, Anita Malfatti. 9, C também. Expressionismo. 10, B, teve como principal influência o movimento aqui, ó, letra B. Gente, deixa eu voltar aqui na 7. 7 é B, tá? Eu acho que eu falei, tá certo, 7B. 8, C. 9, C. 10, B. 11, de acordo com a definição, pode ser considerada uma influência para a arte expressionista. Dessas imagens aí, é a letra E. Aqui, ó, que é inclusive uma obra do Van Gogh. Os artistas pós-impressionistas, como Van Gogh, influenciaram a arte expressionista. 12. Explique com suas palavras como era o grupo Die Brücke. Bom, vou resumir aqui para vocês. Daqui a pouco eu volto nessa, deixa eu só terminar aqui. 13. Leia o fragmento pertencente ao poema José Carlos Drummond de Andrade. Gente, na verdade, o número 12, ela tá no livro de vocês, tem até um resumozinho, tá? Com as palavras de vocês. A 13, só para fechar aqui, 13, letra E, tá? 14, letra E também. E 15, a resposta pessoal. 15 é a resposta pessoal. Descreva as principais características do expressionismo alemão. Aí tem algumas que vocês viram lá no livro. É só colocar aí, tá bom?
Então, bons estudos e até a próxima aula.